que enfrentava o Internacional em Porto Alegre. Esse momento, foi registrado pela transmissão da TV Brasil. A arbitragem recolheu a fruta e registrou o ocorrido na súmula. O Sport registrou o boletim de ocorrência tão logo o jogo terminou. Tanto Inter quanto o Sport emitiram notas repudiando a atitude. Hoje, aliás, o vice-presidente do Conselho de Gestão do Colorado, Ivandro Morbach, revelou que a pessoa que arremessou a banana para dentro de campo foi uma jogadora das categorias de base do Internacional. A direção do clube fez questão de salientar que o vínculo da atleta de 18 anos foi rescindido imediatamente. A identidade dela foi mantida em sigilo. Estão conosco as comentaristas Mili Lacombe e Alicia Klein. Mais um caso triste. O Sport tem se engajado tanto, aliás, o Inter também, tem se engajado nessas questões. E aí aparece uma atleta do Internacional com uma atitude racista, começando a carreira, começando a vida e já tendo esse tipo de atitude lamentável. Mili Lacombe, boa noite. Não estou ouvindo a Mili. Não sei se vocês estão ouvindo, acho que ninguém está ouvindo não. Não. Vamos tentar daqui a pouquinho, Mili. Enquanto isso, te ouço. Alicia, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite para Mili, todo mundo que está aqui com a gente. É aquela lembrança aquele lembrete que a gente não queria ter, né? De que o racismo não é privilégio do futebol masculino, de pessoas mais jovens, mais velhas, de alguma parte do país. Ele acontece em toda parte, né? Aliás, assim, é um privilégio de pessoas brancas se surpreenderem com o racismo. Porque eu confesso que quando vi a notícia, eu disse, meu Deus, um atleta de base, um atleta do feminino, num momento em que esse assunto está sendo tão debatido, está sendo tão pautado, e a gente cobrando punições e cobrando a Conmebol, num evento aqui no Brasil, uma pessoa jovem achar que vai fazer isso, num evento televisionado, e que nada vai acontecer, né? Assim, essa sensação permanente que a pessoa branca, que a pessoa racista tem, de que vai cometer um ato desse e nada vai acontecer com ela, é algo que precisa ser combatido com ação, né? E ação o Inter teve. Né? Uma próxima atleta que pensar em fazer uma coisa dessa vai lembrar da última que fez e provavelmente teve a sua carreira interrompida, assim espero, depois de um ato tão abjeto. Né? A gente não consegue passar praticamente um dia no futebol sem ter um ato de racismo, seja no Brasil, seja na Europa, categoria de base, profissional, feminino, masculino, é bastante desesperador, Diego. Bastante, muito, né? A gente está falando de um ambiente que deveria ser um ambiente de entretenimento, de diversão, comemoração, provocações, mas sem cometimento de crimes, né? E o âmbito esportivo também está sendo chamado a trazer explicações, e o STJD aceitou o pedido da Procuradoria e impôs ao Inter a condição de atuar de portões fechados, longe de Porto Alegre, até que o caso seja julgado definitivamente. O time feminino do Internacional não manda suas partidas no Beira-Rio, mas no Sesc Campestre, também em Porto Alegre. Alicia, o correto é punir o clube, mesmo que identificada e punida a jogadora também? Olha, Diego, é difícil dizer, e em algumas competições também, essa acaba sendo uma punição meio inócua, né? Foi o que foi falado quando aconteceu o caso do Palmeiras contra o Cerro Porteño, naquela agressão absurda ao Luigi, ao jogador da base do Palmeiras, que é você punir com portões fechados eventos e torneios que já têm pouco público, acaba sendo uma punição quase mais simbólica do que efetiva do ponto de vista financeiro. Eu acredito que nesse momento, assim, todo tipo de punição que puder ser implementada precisa ser implementada, porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi no podcast República das Milícias, não sei se é dele, enfim, ou se é só uma citação, mas é a impunidade a semente do próximo crime. Então, toda vez que um clube tem um atleta seu cometer um ato de racismo ou um atleta e não for punido um clube, apenas porque identificou e rompeu o contrato, não sei, me parece pouco. Eu acho que toda punição para um crime tão abjeto quanto esse é necessária, especialmente até que haja uma investigação e que haja uma conclusão do que de fato aconteceu. E aí volto a dizer o que eu falei ali no começo sobre o desespero disso acontecer com atletas da base, né? Assim como foi na Libertadores Sub-20, a gente está falando de pessoas em formação, ser humanos em formação, que ou estão sendo vítimas ou estão cometendo um crime
como esse, né? Então a gente pensa na próxima geração que vai vir melhor, e quando a gente se depara com notícias como essa, a esperança realmente fica um pouquinho mais difícil de manter. Mas pelo menos a boa notícia é de que o clube agiu de maneira célere, já se desligando de uma atleta com a capacidade de ter um comportamento como esse. É verdade. Esse podcast mencionado pela Alícia é apresentado pelo Bruno Paes Manso, né, que também escreveu um livro do mesmo nome. Oi, Emília, agora sim, bem-vinda, boa noite. Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. Vocês não me ouviram, mas eu ouvi a vocês. Eu concordo Ah, com tudo que foi dito. Eu estenderia para dizer o seguinte: a punição é muito importante, temos que punir, mas a gente não vai mudar o Brasil punindo um racista por vez. Então a gente precisa de educação, especialmente na base. Os clubes, a CBF vão ter que investir em educação. O racismo não é só um desvio de caráter, o racismo é estrutural. Essa sociedade brasileira, depois de 400 anos escravizando pessoas, ela ainda forma pessoas para serem racistas na base. Então, a gente precisa entender que jogar banana não pode e ser contra cotas também não pode. É necessário estudar para aprender essas coisas. A gente precisa estudar a história real do Brasil, porque aí a gente se coloca, especialmente nós, pessoas brancas, a gente se coloca dentro dessa luta sabendo o que ela quer dizer, sabendo do que se trata. Sem educação, a gente não vai sair disso. A CBF e os clubes precisam investir na educação antirracista. Não adianta hashtag, não adianta camiseta, não adianta nota de repúdio, precisa haver educação antirracista na base, para meninos e meninas. Mili, e a punição ao clube, ao Inter nesse caso, você acha que é efetiva? Olha, o Inter agiu rápido, né? Mas acho que é importante punir todos os envolvidos, sabe, Diego? Assim, a punição talvez levante a necessidade da educação. Então, sim, a despeito do Inter ter agido muito rápido, assim, e o Inter é um dos clubes mais conscientes, socialmente falando, né? No masculino, no profissional masculino, o Roger Machado, ele é um agente na luta antirracista, ele é um homem negro, um dos poucos homens negros que são treinadores de futebol no Brasil, que é uma outra expressão do racismo. A classe trabalhadora do futebol, ela é majoritariamente negra, mas quando vai para os cargos de diretoria, de liderança, são os brancos que exercem. Então, isso é uma expressão do racismo. A educação faz a gente entender isso. Então, acho que a punição, sim, mas é preciso associar à educação. É verdade. Enquanto isso, antes de encarar, vem cá pessoal, antes de encarar o Cruzeiro, hoje pela Sul-Americana, União Santa Fé, da Argentina, divulgou uma campanha contra o racismo. E adivinhem, ela foi invadida por comentários racistas. Torcedores do clube foram ao perfil no Instagram e responderam à campanha com emojis de macacos, de bananas e comentários racistas sobre brasileiros. Temos alguns exemplos para colocar aí na tela, vocês já estão vendo. Cada dia mais princesas, nananã, aí o macaco, né? No primeiro toque, Gabigol, insulto mais menor vai ser chamá-lo de macaco. Ali em cima também, né? Ninguém merece. Mais um sinal claro de que essa batalha está longe de ser vencida. Alícia, tá longe, né? Porque essa cultura ela é presente. Quando a gente vai... Tá aqui no Brasil, é claro, a gente está acompanhando o caso que aconteceu em Porto Alegre, mas se a gente for para os nossos vizinhos, me parece que essa cultura está mais impregnada, né? E eles não sentem nem aquele pudor que às vezes o racista brasileiro sente, né? Em praticar escancaradamente o racismo. E aí eu acho que passa, Diego, pela questão da legislação, da educação, da punição, porque no Brasil é crime, né? Em muitos dos nossos países vizinhos, o racismo não é crime. Então, eu não acho que o Brasil seja necessariamente menos racista, mas o racista aqui tem alguma possibilidade de ser punido. Nos nossos países vizinhos é essa coisa de não, gente, mas isso aí não é só uma provocação, como se fosse uma coisa do jogo. E aí vem essa parte absolutamente cruel, de que, inclusive, notas que fazem parte do conjunto de punições estabelecidas pela Conmebol, né? Então, hoje em dia, quando a Conmebol pune um time, né, por um ato racista, parte do que esse time tem que se comprometer a fazer são notas, né, esclarecedoras, notas educativas nos seus perfis, nas suas redes sociais,
para falar sobre a luta antirracista. E essas notas têm sido exatamente escolhidas pelos racistas para deixar esse tipo de comentário. Então, a gente tem visto isso, inclusive, em lugares que, né, estão tentando criar para combater e para educar, que, como a Mili falou, é a parte fundamental, né? É como você para, é como você corta esse mal pela raiz, mas é muito difícil num continente onde isso, como você falou, Diego, está tão impregnado e num ambiente em que isso é completamente aceito historicamente, né? A gente tá em 2025, começando a falar e cobrar de maneira mais incisiva a principal entidade de futebol do continente sul-americano, né? Então, até hoje, nos últimos 100 anos, isso passou como se, né, fosse parte do jogo. Então, assim, a luta é muito grande e eu também, assim, de novo, me surpreendo com a capacidade que as pessoas têm de fazer isso publicamente, né, de cometer crimes assim e fazer esse tipo de comentário aparecendo, né? Não precisa nem ser nas sombras. Na Argentina isso é muito presente, né, Mili? Como eu disse, aqui no Brasil é claro que também, mas na Argentina isso fica muito mais escancarado. E a Conmebol não tem ideia do que fazer. Aliás, ela não quer fazer. O presidente da Conmebol, não faz 10 dias, deu uma declaração racista. Então, não é só que a Conmebol não sabe o que fazer. A Conmebol tomou um lado. Ela está do lado dos racistas. O presidente deu uma declaração racista. E aí a Conmebol fala, vamos contratar o Ronaldo como nosso embaixador na luta contra o racismo. O Ronaldo é um empresário, gente. Não é assim que se luta contra o racismo. Aonde estão as feministas negras, as mulheres negras, para ajudar no combate contra todos esses preconceitos? Cadê a Conmebol fazendo coisas que não sejam assim? Vamos aplicar uma multa, eu vou lucrar aqui com o racismo, e aí eu vou pedir uma notinha, uma hashtag. Aí aparece essa enxurrada de comentários racistas e não há uma obrigação do clube ter que se educar. Tem que educar a sua torcida. Não há nem sequer gente falando sobre o clube está eliminado. O clube está eliminado. Não se fala, porque aí gente, isso é radical. Radical é o racismo. Qualquer medida contra o racismo não é radical, mas todo mundo tem medo de tomar. É verdade. Cruzeiro e União Santa Fé